E a gente vai começar falando do Palmeiras, que defende a liderança do Campeonato Brasileiro. E outras novidades devem ser o Piquerez, que até viajou para o Paraguai, mas não entrou em campo contra o Cerro Porteño. Muito feliz pelas oportunidades que eu venho tendo aqui. São 5 meses aí de muito trabalho e fico feliz da forma que as coisas vêm acontecendo. O Alan, que também comentou este clássico contra o São Paulo, lembrando que neste momento o Palmeiras tem uma invencibilidade até certo ponto grande diante do tricolor. Não perde para o rival há 7 jogos, desde o ano de 2023. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o São Paulo, mas agora o time mais cascudo, a gente bem unido, a gente sabe que a gente pode fazer um bom jogo. Vamos colocar na tela aí a sequência de jogos do Palmeiras, depois a gente vai colocar do Flamengo também. O que vem por aí para o Palmeiras. Isso o Palmeiras, essa gordura na Libertadores vai ser fundamental para fazer as escolhas dos próximos... É muito jogo pesado no Brasileiro, mas acho que essa gordura na Libertadores pode ajudar bastante. O que apareceu ali no último ali já? Que é o isso, Porto, hein? é o Mundial. Que isso, massa! Que isso, garoto. O Flamengo o Palmeiras vai fazer o seguinte, hein? Vai pegar o São Paulo no fim de semana pelo Brasileiro, depois pega o Bolívar em casa na Libertadores. Esse é aquele joguinho que dá para jogar com reserveira total. Depois o Bragantino fora. É o segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro. O Ceará em casa, que faz boa campanha. O Flamengo, que estamos falando do Ceará Flamengo aqui. Copa do Brasil, tá? Ceará é Copa do Brasil, verdade. Que é o jogo da volta, que também tá tranquilo, hein? Foi 1-0. Exato. Abriu vantagem fora de casa. Depois tem o Sporting Cristal, também dá para dar uma bela poupada. Cruzeiro fora, casca. E aí, Porto Mundial, aí é tropa de choque e tudo mais. Massa, nisso aí eu vou te falar, hein? São 3, 6... 9, 12, 13, 16, 19 pontos o Flamengo vai fazer nesses 8 jogos aí. Deixa eu falar um negócio para vocês. Todos os jogadores relacionados ontem pelo Palmeiras, 10 deles tinham lesões. Porque tem alguns tipos de lesão, né? A lesão, o médico fala assim, parou, chega, não dá. E ninguém discute. É o médico que diz, acabou. Nem o jogador tem autonomia nesse aspecto, certo? A segunda é como é essa lesão e se você consegue jogar futebol tendo esta pequena lesão. Ontem, que é este caso, eram 10, tá? De todos os relacionados. O cara está com um probleminha na mão, o outro está com um probleminha no ombro. Então, o sujeito que faz tratamento dia e noite quase ininterruptamente, porque aquela lesão não impede de jogar futebol. Cara, enquanto a gente viver neste ambiente, vai ser impossível das coisas funcionarem, né? O que está acontecendo esse ano é criminoso, e o que virá após julho é criminoso ao quadrado. Tá? Então, é bom para a gente ter uma noção, cara, de como é o futebol hoje. Sabe? É um futebol de impacto, de dividida, de pancada o tempo todo, né? de muita energia. Os jogadores precisam de muita rapidez de raciocínio, né? E não se recuperam adequadamente. Nesta maratona aí, você quer que eu indique quantos pontos, é isso? Se você quiser. Claro, vamos lá. 1 com o São Paulo, 3 com o Bolívar, 3 com o Red Bull, 3 com o Ceará, 1 com o Flamengo, 3 com o Sporting Cristal e vamos ganhar lá do Cruzeiro. 16. E o Porto? 17. 17. E o Porto? Eu sei lá, cara. Não, a questão... Vai, 20. Eu faço uma outra pergunta. Tá vendo? Não, 20 de 24. Não, menos que isso. Massa, o que eu tenho dúvida com a primeira colocação da Libertadores garantida, ainda falta garantir o melhor geral, que para mim não tem um peso tão grande como os brasileiros todos acham, enfim. Mas o Palmeiras sempre falou, nesses anos todos, e brigou para ser o melhor no geral. Enfim, a minha pergunta é se, com a primeira colocação já garantida, o Palmeiras até o Porto vai privilegiar o Brasileirão. Você entende?
Entendo, e não vai. Ele vai colocar o que ele tiver de melhor. Ele vai colocar o que ele tiver de melhor. Por quê? Porque esse time precisa, como ele mesmo disse na coletiva, estar com o pé no acelerador o tempo todo, porque exatamente tem um Mundial para jogar. Entendeu? Se fosse parar no meio do ano, como a maioria dos outros clubes, ok, você pode dar uma segurada, ou acelera e vai parar, mas o problema, o que está posto aí é que você está começando uma subida e ela não vai parar mais, cara, ela só vai parar em dezembro. Não, Então, tudo bem, ele mas, por vai exemplo, acelerar. Em algumas situações até agora, um ou outro jogo, o Estevão sentou no banco, Aí certo? vai rolar. Né? Vai rolar, sim. Então, o Estevão vai sentar no banco contra o Bolívar e contra o Sporting Cristal ou contra o Bragantino, entendeu? Essa é a minha... Porque, claro, evidentemente que o discurso dele, para todos, porque o Palmeiras tem um elenco, para mim é o melhor, é pé no acelerador e todo mundo vai ter oportunidade e entrando um, saindo outro, não vai cair tanto o ritmo do time. Mas alguns jogadores são titulares do Palmeiras, né? Absolutos. O Estevão é um deles, o Gustavo Gomes é outro, enfim. Em alguns momentos, em algumas situações, esses caras foram preservados. A gente até se surpreendeu com a quantidade de titulares em La Paz, lembra que a gente falou? Agora, a primeira colocação já está confirmada. Então, digamos, o Estevão joga lá em Barueri contra o São Paulo e ali depois tem o Bragantino. Não, mas... Aí, Cerro Porteño e Palmeiras, jogo de ontem à noite em Assunção, no Nueva Ordia. Nosso Oswaldo Pascoal comentou essa partida ao lado do Tetrazinho, jogo narrado pelo Rogério Vogan. Demorou um pouquinho para pegar no breu, mas diria que o Palmeiras, apesar de ter feito o segundo gol já no finalzinho, teve um jogo sem grandes sustos, né, Pascoal? O Abel disse que já era para o Palmeiras ter feito um placar melhor no primeiro tempo, né? Indicando que aquela bola do Palmeiras, do mano a mano, do Vitor Roque, né, com o goleiro, poderia ter feito alguma coisa melhor. Eu sei que o elenco do Palmeiras é bom, mas vai sentir falta desse moleque. Não, claro que sim. Meu aí é o Deus toque do de céu. genialidades, é o toque da diferença, ó. Genial aí foi o Lucas Evangelista. O Evangelista foi inteligente demais. E olha, repara que ele apoia a bola com a mão no chão, ó, para dizer que tá parando a bola. E o árbitro viu. Quando ele para a bola e bate, tá permitido. E aí vem o gol do Palmeiras, 1-0, terminou assim o primeiro tempo. O Palmeiras poderia ter feito alguma coisa melhor, né? O time do Cerro Porteño ganhou o meio-campo em dado momento da partida. Esse é o lance que ele vai perder o gol. Ó. Dominou. Olha o Estevão passando. Olha o Estevão como ele é inteligente. Ele fica um passo atrás do Vitor Roque. Você fazia esse gol, Pascoalzinho? Não sei. Não sei, porque aí o problema é que Lá no teu treinamento de fundamento, quem perde um gol desse passa por que tipo de retaliação? Não, jogada assim, cara a cara, a gente não perde. A gente dá um tapinha pro lado e caçapa, aí não tem jeito. Eu pensei que ele fosse dar bola do lado pro Estevão, ter dado uma roladinha. Porque o Estevão vem para pegar a bola do lado direito e muda a trajetória pro lado esquerdo para enganar o goleiro. Porque centroavante tem que querer fazer o gol, né? Não, a ambição do centroavante, eu entendo perfeitamente a ambição do centroavante. E olha que o Palmeiras vai terminar o jogo com duas bolas assim, uma no travessão e outra na trave. Sim. Você viu só? E esse é o lance do gol. Aí ele já estava mordido, já estava com sangue nos olhos. Tinha errado pra caramba. Isso. O Vitor Roque, ele não fez um bom jogo, mas fez o gol que deu a vitória, o segundo gol da vitória. Palmeirense durante o jogo, antes do Vitor Roque se redimir, fazendo esse bonito gol. Cornetou? Não cornetando o Vitor Roque, cornetando o Abel por não ter sacado o Vitor Roque. Eu até comentei com o Zinho, que estava conosco na transmissão, e é um prazer sempre estar ao lado do Zinho, que eu falei, o Abel fez o correto. Sabe por quê? Porque o cara tem que responder dentro de campo. Porque jogador de futebol é uma coisa, se ele perde na quarta-feira, ele reza para chegar logo domingo, porque quer tirar aquela dor, a dor da derrota. Alguns, hein, pessoal? Alguns, hein? Alguns, né? Tem uns que encolhem. Tem quem acuse o golpe mesmo. Tem que acusar o golpe. Ele não acusou o golpe, ele continuou, errou. Cada passe que ele deu, assim, fora de propósito, deu bico pela linha de fundo, deu bico pela linha de lado, errou muito passe, não fez um bom jogo, mas ele estava mordido. E isso é que é legal.
Porque o cara sentiu que poderia ter feito o segundo gol do Palmeiras no final do primeiro tempo. Aí ele saiu para jogar, foi nessa bola aí, nessa dividida com o zagueiro, ele sai do zagueiro, entra na área, ó, tá passando ali, ó. Entra, tira do goleiro uma, dá um tapinha pro lado, tirou o zagueiro e pumba para dentro do gol. Quase dá uma escorregadinha ali no final. Deu, mas conseguiu finalizar. Mas aí valeu a vontade do cara, a determinação. O Palmeiras chega a 19 partidas sem perder fora de casa, com 16 vitórias. E é um número assombroso. Mais uma vez, tem a melhor campanha geral da fase de grupos da Copa Libertadores. Isso aconteceu em 5 das últimas 7 edições de Libertadores. E eu não duvido. Agora o Palmeiras tem tudo para acontecer, porque vai fazer os 2 últimos jogos no Allianz Parque. É muito bom o time, né? É muito bom o time, muito bem treinado. Acho que o Abel consegue extrair dos jogadores o seu melhor. Os jogadores em campo são jogadores inteligentes taticamente. São jogadores que entendem determinadas situações e o que o jogo está pedindo. Vamos pressionar, vamos segurar um pouco. Aí no intervalo tira o Bruno Fux e tira o Evangelista, que tinha cartão amarelo. Coloca o Murilo, né? Colocou o Murilo e botou o Richard Rios. Melhorou o time do Palmeiras. Aí é impressionante, né? Como eu falei, eu sei que o Pascoal pega no pé dele, que fala que entrega a bola, mas para mim o melhor jogador de meio campo do Palmeiras é o Richard Rios. É o que dá um dinamismo. Ele entra, ele... Sou fã também. Ele muda o ritmo. Ele estava indo bem, até tomar o cartão amarelo. Aí ele murchou. Ele muda o ritmo do... Zé, você já jogou no Atanásio Girardot? Onde é isso aí? Em Medellín, na Colômbia? Não. Nunca jogou lá? Ontem, quem não teve história triste, quem teve história feliz para contar foi o Palmeiras, que venceu o Cerro Porteño, garantiu a classificação às oitavas de final, mas tem um personagem de altos e baixos, né, Vitor Roque? Acredita, Vitor Roque, eu tô com você, garotão, é você, a bola e o gol, limpou o goleiro, o gol tá aberto, é pra fazer, Brasil, Vitor Roque! Não é possível. Um ano depois, ele fez de novo. O Palmeiras foi a Assunção, capital do Paraguai, enfrentar o Cerro Porteño. Um empate já classificava o time para as oitavas. Mas o Lucas Evangelista não quis nem saber. Sofreu a falta, parou a bola, cobrou rápido, direto pro Estevão, que só levantou a cabeça, encheu o pé e fez um golaço. Olha a curva. Que isso, Estevão? 1-0. Aí foi a vez do Vitor Roque. Chutão pra frente da zaga do Palmeiras, o zagueirão do Cerro tentou dominar, mas o Vitor Roque deu bote, roubou a bola e partiu rumo ao gol. Só ele, o goleiro do Cerro, Arias, e o Estevão. Quando chegou na grande área, ele podia praticamente escolher onde chutar e fazer o gol. E aí, ele chutou em cima do goleirão. Que isso, meu camisa 9? O primeiro gol com a camisa do Palmeiras veio no último fim de semana, no 13º jogo dele pelo clube. Era a chance de embalar. Calma, Vitor Roque, é só uma bola. Olha o gol que o Vitor Roque perdeu, cara. Que isso, Que absurdo esse gol perdido pelo Vitor Roque. O pior nem foi a finalização horrível, mas não ter tocado a bola pro Estevão. Esse gol que o Vitor Roque perdeu foi constrangedor. Qualquer um de nós ficaria desmotivado, chateado, mas por Deus, esse é Vitor Roque, que no finalzinho do jogo disparou pelo lado da ponta, driblou o zagueirão, driblou o goleiro, meio esquisito, e fez um golaço. Vitor Roque errou o primeiro, marcou o segundo e garantiu o Palmeiras nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Vitor Roque de altos e baixos, mas acho que baixos e altos, porque terminou melhor o jogo do que depois dessa chance desperdiçada. Vamos falar então do resultado do Palmeiras. Bom pro Vitor Roque, que desencantou, né? Já tinha feito o primeiro contra o Vasco, voltou a deixar o Palmeiras aí em boas condições ontem nessa vitória sobre o Cerro Porteño e agora, além de 100%, garantido nas oitavas de final de finais da Libertadores. O Edu Rodrigues está com a gente, está na área ao vivo, direto de São Paulo, para falar sobre esse Palmeiras. Edu, ontem a gente até falava, né? Um time que bastava um empate, já chegaria às oitavas de final, mas aí ainda conseguiu uma vitória importante, quebrando um tabu, um jejum. O Cerro não perdia em casa desde o Palmeiras em 2023. E ontem, de novo, o Palmeiras acabou com esse tabu do Cerro Porteño jogando no Paraguai, com alguns jogadores poupados ali. O Felipe Anderson não viajou, 2 jogadores a gente pode dizer ontem na escalação, não sei
pelo meio-campo, né, que a gente não sabe exatamente quais são os titulares, mas suficiente para o Palmeiras do Abel conseguir trazer o resultado para casa, né, amigo? Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, amigos que estão na mesa, todo mundo que está em casa. Pois é, Camila, a gente brincou, né, hoje, mais cedo, na live do GE, que tá um pouco complicado a gente trazer novidades desse Palmeiras, né, que ganha, joga de uma forma consistente, mas falando um pouquinho do jogo de ontem, né, o Palmeiras sofreu mais do que o necessário, não precisava sofrer o tanto que sofreu no finalzinho ali, teve depois do 1-0 do Estevão, num golaço que a gente vai ver daqui a pouquinho, o Palmeiras teve algumas dificuldades para matar o jogo, né, como o Vitor Roque poderia ali, como a gente bem mostrou no VT, que passou há pouco, ele podia ter matado o jogo ali, tocado por Estevão. E aí o Palmeiras no final ali tem duas bolas no travessão, uma no travessão e uma na trave do Cerro Porteño, que deu aquele frio na espinha do torcedor de que parecia quase impossível o Palmeiras perder o jogo, porque controlou praticamente todas as ações da partida. E o que tem sido interessante nesse Palmeiras, né? Ele vai mudando as peças, o Abel coloca às vezes Lucas Evangelista, às vezes o Rios, às vezes Aníbal Moreno, às vezes Emiliano Martínez. Tem jogado com o Vanderlan na Libertadores, né? Surpreendentemente, o Vanderlan tem ganhado essa posição e também tem jogado bem. Então é um Palmeiras muito consistente, que consegue suas vitórias com certo domínio em cima dos seus adversários, mas ainda peca muito nessa questão da finalização. Talvez seja o grande ponto de atenção do Abel. Peca na finalização bem na hora que o Paulinho dá esse balaço, né? Que foi uma baita de uma defesa do goleiro, mas o Palmeiras não tem conseguido matar suas partidas muitas vezes. Foi assim contra o Vasco, né? O Flaco Lopes fica cara a cara com o goleiro e também erra, chuta para fora. E aí o Palmeiras vai, como você bem disse, aí sobrando na Libertadores, né? Já está com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Já se classificou, inclusive, na primeira colocação do Grupo G, né? Já garantiu com a vitória do Sporting Cristal ontem em cima do Bolívar, 2-1. O Palmeiras já garantiu a primeira posição aí do grupo e agora briga por essa classificação geral, que o único que pode, talvez, atrapalhar os planos do Palmeiras é o São Paulo, que tem 10 pontos e hoje é o segundo colocado. Curiosamente, é o adversário do próximo domingo, que a gente deve falar um pouquinho mais pra frente. Porque é um clássico importante para o Palmeiras e para a sequência também de Campeonato Brasileiro, mas enfim, ainda olhando para esse jogo da Libertadores, Ramon, é importante demais porque quando você roda o elenco, né, os resultados não vêm, a gente daqui a pouco inclusive vai falar, por exemplo, do Flamengo, que não tem conseguido manter os resultados. O Abel tem feito justamente o contrário, ele tem conseguido dar descanso a alguns jogadores, fazer essa gestão, né, do elenco daqueles mais desgastados e não perde a competitividade e ainda consegue atingir os objetivos. O resultado ontem, apesar do gol perdido, a gente brincou aqui, poderia já ter ampliado no primeiro tempo, mas enfim, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, lidera o seu grupo na Libertadores com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Edu falou uma palavra que para mim resume esse Palmeiras brasileiro Libertadores: consistência. Independentemente dos nomes que entram em campo, o time consegue manter essa consistência física, defensiva, tática, técnica. Por exemplo, física. O pique do Vitor Roque aos 93 minutos de jogo. Que ele ganha na corrida, ganha na força, dribla, troca de direção e ainda finaliza certo. Elenco. Sai o Lucas Evangelista, entra o Rios. Sai o M. Martínez, entra o Aníbal. Não sei se ontem jogou o titular ou não, né? Exatamente. Porque Aníbal, Martínez... Piquerez ou Vanderlan. Eu acho até que na lateral o Piquerez talvez seja titular, mas esses dois volantes aí, se é o Richard, se é o Martínez, se é o Lucas Evangelista, enfim, é mais difícil, porque ele tá rodando demais. Né? E o desempenho não muda. Isso que eu acho incrível, assim, para mim, o nome do Palmeiras contra o Vasco foi o Richard Rios. Jogou muita bola. Descansou pela intensidade que o jogo exigiu, pelo clima que estava em Brasília, ele segura, bota o Lucas Evangelista para jogar, dá conta do recado. Tira o Lucas, bota o Richard Rios, dá conta do recado. Até imaginei que o Piquerez fosse ter uma sequência agora também por isso. Um jogo fora, um jogo difícil, que o Palmeiras precisava vencer. Só para acrescentar mais um dado que o Edu trouxe, das últimas 7 Libertadores do Palmeiras, 5 ele classificou na primeira fase sendo o primeiro geral. Então, assim, a consistência desse time que sabe jogar Copas, que sabe jogar esse tipo de competição. E garante, se conseguir mesmo se confirmar, né, primeiro lugar do grupo até a última rodada, garante decidir todas as próximas fases em casa, né? Que, claro, jogar no Allianz Parque diante da sua torcida é muito importante e o Abel valoriza muito isso, por isso sempre briga por essa liderança geral, Raed. E ainda a gente vê agora um Palmeiras muito mais coletivo
E sendo coletivo, o Estevão voltando a se destacar. Não é um time que depende tanto dele, mas ele volta a ser o artilheiro da temporada. Faz uma jogadaça. Ontem já tinha roubado a bola, enfim, feito uma boa jogada contra o Vasco. Tem o potencial que a gente sabe que ele tem, mas dentro de um time que hoje é muito mais coletivo do que já foi nessa temporada. Aquela frase que ninguém nunca falou. Coletivo potencializa o individual. É isso. O Palmeiras na reta final do ano passado e no início dessa temporada era um time onde o coletivo não funcionava tão bem e depositava nesse moleque aí, no Estevão, a resolução de todos os seus problemas ofensivos. Tinha dia que a bola resolvia entrar. O Estevão jogava muito, o adversário era permissivo com o jogo do Estevão e o Palmeiras resolvia o jogo. Hoje, nesse momento da temporada, o Palmeiras ele consegue resolver os jogos sem ter a necessidade do Estevão decidir praticamente todas as jogadas ofensivas. É um time com variações, é um time com possibilidades, é um time que consegue mudar o elenco, como a gente já falou, e é um time que no momento onde não tem tempo de treinamento, a equipe ainda assim consegue resolver as questões ofensivas por um modelo de jogo já na cabeça dos jogadores, pelo talento individual dos jogadores, pela possibilidade e a tentativa do técnico de adequar o seu time para explorar as fragilidades do adversário. E é um momento da temporada em que todo mundo está oscilando. Está todo mundo oscilando negativamente, jogo atrás de jogo, a questão física pesa, a questão técnica pesa. E o Palmeiras continua. O Palmeiras vai decidindo seus jogos, vai conseguindo somar seus pontos e vai fazendo uma campanha brilhante mais uma vez na Libertadores. Antes de passar para o Edu rapidinho, pegando o que o Raed falou dessa questão que o coletivo potencializa o individual, né? E é muito mérito do cara que está do lado de fora ali, né? Comandando, né? Ele mais uma vez reinventa o Palmeiras, muda taticamente, tira em tese essa responsabilidade, o pragmatismo do jogo, ser só pela direita com o Estevão. Ele faz o Estevão agora transitar todos os setores do campo, lado direito, central e esquerdo, chega na frente para finalizar. Então isso assim, ele consegue potencializar, ele vai. Felipe Anderson subiu de produção, Jadir Rios, Emi Martínez, Piquerez voltando, a zaga não sofrendo tanto, o Everton quando a bola chega faz o seu papel. Então assim, graças ao Abel, o time consegue mudar seu estilo de jogo e ainda assim crescer ainda mais esse elenco que é poderosíssimo. Agora, Edu, ontem, né, na entrevista coletiva, já perguntado sobre os próximos jogos, que o Palmeiras pode poupar, né, pode preservar jogadores, porque já está muito bem classificado. O Abel falou isso, né, que não tem essa, tirar o pé do acelerador, não vai poupar nada. Eu só não sei se foi um discurso meio assim. Quando chegar no próximo jogo da Libertadores, tiver 3 ou 4 ali no banco, ele vai dizer, não poupei, tô gerenciando o elenco. Ou se de fato vai jogar com todos os seus titulares. Me pareceu uma forma só de não desvalorizar as próximas partidas e a importância da primeira colocação, né? Ah, sem dúvida, Camila. O Abel, ele nunca vai falar, não, vou poupar jogadores para descansar. Isso não vai fazer parte dele, jamais. A gente já conhece de anos ele aqui no Brasil, né? Então ele vai tratar todos os jogos da mesma maneira. Ele tem falado uma frase constantemente que ele tem usado praticamente em todas as coletivas, pelo menos eu lembro nas últimas 4. Não vamos deixar massagear nosso ego. E ele fala isso porque ele diz que toda vez que massageiam o seu ego, você acaba caindo numa armadilha e aí você acaba relaxando. Ele diz, teve até uma coletiva que ele falou, eu cobro até demais das minhas filhas, acho que eu podia ser até um pouco mais cauteloso nas críticas, só que eu sei que se eu deixar elas com o ego massageado, ela não vai dar aquilo na faculdade, na escola. Então ele tem muito essa questão. Eu acho que esse discurso dele é para chegar no vestiário. Olha, beleza, a gente conseguiu, mas nada tá ganho, a gente só vai ganhar lá em dezembro. Tudo que tá fazendo agora não vai valer de nada se chegar em dezembro a gente não ganhar nada. Mas eu creio que se contra o Bolívar o Palmeiras conseguir a classificação geral, né, a primeira colocação, que basta ganhar do Bolívar na próxima rodada e o São Paulo empatar, o Palmeiras vai para o Sporting Cristal, para o jogo contra o Sporting Cristal, já classificado em primeiro. Então, assim, não teria nada em jogo para o Palmeiras, a não ser recordes. Aí talvez o Abel queira aí fazer os 18 pontos na fase de grupos, que eu não duvido que ele queira, e aí seria só recorde, porque o Palmeiras já estaria classificado em primeiro, e aí contra o Sporting Cristal poderia colocar o time B, o time sub-20 do Palmeiras, mas se tratando de Abel, eu duvido que ele vai fazer isso, ele vai querer ir forte, pelo menos até o Mundial, né? Ele quer estar com esse time aí no auge, na ponta dos cascos. Tá certo, Edu Rodrigues, obrigada pelas informações, pela participação sempre aqui no Tá Na Área. A gente continua também acompanhando o Palmeiras. Ontem manteve os 100%, venceu mais um, o Cerro Porteño,
no Paraguai. Ontem, quem não venceu fora de casa no seu grupo